paz. Deus, amado, maravilhoso, como nosso diácono, nosso presbítero falou, amado, Ele nos prosperará. Creia que o Senhor nos prosperará, em nome de Jesus. Então, vamos ao tema dessa noite. Somos discípulos de Deus e confiamos na sua estratégia. Glórias a Deus, amém. Confiamos ou não confiamos, igreja? Confiamos. Confiamos. E hoje nós vamos entender, amado, essa palavra discípulo, ela tem algo muito importante a nos ensinar, em nome de Jesus. Em Deuteronômio 7,17, nós vamos ler do 17 ao 21. Amém. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor, nem prateás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e a mão poderosa e o braço estendido, Amém, com que o Senhor teu Deus te tirou. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Amado, o nosso Deus, Ele é um Deus grande e temível. glórias a Deus. Diga bem forte: eu creio nesse Deus grande e temível. Eu creio no Deus dos exércitos. Glórias a Deus, amado. Deus está aqui, amado. Aleluia. Glórias a Deus. Nós cremos, amado, nesse Deus que é maravilhoso. Por isso, vamos orar ao Pai. Senhor Jesus, Pai bendito, Deus da minha vida, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos levado, Pai, a caminhos de prosperidade, Pai, na nossa saúde, na nossa família, no nosso lar. Nós temos visto, amado, a mão do Senhor estendida, Pai, sobre nós, e nós temos visto, Jesus, como o Senhor é bom, Pai, bom em todo tempo, Pai. Nós temos visto, Pai, a coroa que o Senhor colocou sobre nós. Nós temos visto, Pai, as pegadas, Pai, que destilam fartura. Por isso, hoje, Pai, como os discípulos, Senhor, porque essa palavra nos ensinará, nós cremos, Pai, e confiamos em todas as suas estratégias, porque os teus planos não falham, Pai. Que eu seja, Pai, boca, Pai, que eu seja trombeta, Pai, nas suas mãos, que eu seja uma ferramenta, Pai, que em nome de Jesus, Pai, que caia por terra, Pai, tudo aquilo que eu sou, Pai, que seja glorificado o teu santo nome, todos os dias, pois eu sou o teu servo, sou o seu discípulo, Senhor, e a minha vida é tua, Pai, o meu prazer é te adorar. Amém, Jesus. E se você crê e recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, minha família, estamos avançando para novos objetivos. Amém. Deus tem nos capacitado, nós temos visto isso, para conquistarmos novos sonhos, novos projetos, avançando para lugares diferentes. Nós temos visto testemunhos aqui na nossa igreja. Aprendemos com outro estudo, amado, que Deus, Ele nos deu exemplos na Bíblia, e Josué foi um deles. A vida de Josué, que era um homem bom, era um homem que era disciplinado na palavra de Deus, era um homem que ele seguia Moisés, amado, ele confiava que Deus tinha colocado Moisés como líder, e ele obedecia, ou respeitava, ele admirava o seu líder. E por isso ele se tornou o quê? Um grande conquistador. Hoje o Senhor nos mostrará que as suas estratégias, elas são perfeitas, e que as estratégias de Deus nunca falham, jamais falhará. Por isso precisamos estar firmes e atentos aos comandos do nosso general, para avançarmos com confiança nas batalhas que virão. Amém. Conquistar os sonhos aos quais Ele mesmo colocou em nosso coração, e também estarmos prontos para coisas novas. Quem recebe coisas novas, amado? Eu recebo, amém. Fala assim: eu estou pronto para conquistar grandes coisas. Amém, glórias a Deus. Amado, aquele que prometeu lá atrás
que falavam Deus, quem é o seu Deus? É o Senhor, é o Deus. Hoje ele tem um nome, Jesus Cristo é o nome do nosso Senhor. Amém. E o nosso Deus, ele é justo e bondoso. O povo judeu teve muitas batalhas. Quando nós lemos a Bíblia, amado, nós vemos que os judeus eles sofreram muito. Vimos no estudo passado que Moisés e Josué, amado, tiveram uma obediência ali que realmente é invejável, vou usar essa palavra, porque em todo momento eles estavam disciplinados a executar os planos de Deus. Mas em todas elas, amado, em todas as dificuldades que os judeus passavam, Moisés e Josué e o povo dele, do Senhor, foi bem sucedido. E apreenderam algo importante, que Deus ele orienta a todo momento. Mas tudo quanto o povo viveu de bom, agradável, perfeito, estava condicionado a uma promessa de perseverança, de eles continuarem confiando, acreditando dia após dia, de não desviarem os olhares, de não titubearem, nem de procrastinarem ou reclamarem. Mesmo diante das tribulações, Deus queria da parte deles o que? Confiança, fé, perseverança, para continuarem com força o caminho ao qual o Senhor tinha designado. A cada culto ministrado sobre esse altar, amado, o nosso Deus, ele tem nos fortalecido com uma palavra. Nós sabemos a graça de Deus, nos fazendo avançar, crer melhor, entender melhor os planos de Deus e, principalmente, amado, nos mantemos de pé diante de tantas aflições, diante de tantos conflitos. E nós temos que entender que tudo isso, amado, é um preparo. Nós ouvimos aqui que Deus nos prepara e muitas vezes as situações que ocorrem para ser um preparo para as nossas vidas, para que possamos subir mais um degrau, para que possamos avançar diante daquela situação, crescer e estarmos prontos para receber o melhor de Deus. Não iremos conquistar nada de novo se nós estivermos parados. Sem as instruções do nosso Senhor, nosso Pai querido, nós não podemos mais nem viver a promessa de 2023, a qual o apóstolo foi ali inspirado pelo Senhor. As pessoas que vão viver, amado, essa promessa que o nosso apóstolo Miguel hoje nos trouxe, são aquelas que realmente estão ali disciplinadas. E hoje você vai entender por que eu coloquei discípulo. Há uma diferença muito grande em quem aprende e vive aquilo, em quem aprende e executa aquilo com maestria, aquele que recebe a palavra mesmo quando essa palavra bate de frente com as suas vontades, com o seu próprio ego humano, e aquele que apenas ouve o que quer, recebe o que quer, e quando não convém, ele abandona. Que Deus, amado, quando Ele diz que Ele coroou o nosso ano, nós temos que entender que isso, amado, à luz da Bíblia, é as bênçãos do Senhor. É como Ele estivesse dizendo: nada pode tirar aquilo que eu mesmo estou colocando sobre a sua cabeça. O que? Honras e glória. Ele quer que nós sejamos o que, amado? Felizes sobre este mundo. Quando Ele coroou a nossa vida, amado, Ele estava dizendo que eu dei autoridade e poder para que você tome posse. Amém. Quem tem coroa? Apenas um rei. Ele te fez rei e rainha da sua vida. Glórias a Deus. Ele falou: eu estou fortalecendo, eu estou colocando sobre ti o meu sim e o meu amém. Glórias a Deus. E quando Ele falou sobre as suas pegadas, amado, o que Ele está dizendo? O caminho, a estratégia já está pronta. Amém. Siga a estratégia. As pegadas na areia, amado, que Ele deixou é o que? Destilam fartura. Se você seguir a estratégia, você vai caminhar sobre as bênçãos que o Senhor já conquistou. Diga: eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. E por isso nós vamos ao primeiro ponto, amado, da palavra: conquistando pelo discipulado. Vimos que Josué, amado, antes de se tornar um grande líder, ele era o quê? Um grande discípulo. Vimos aqui algumas batalhas que Josué enfrentou e graças ao Senhor ele venceu. Se lermos todo o contexto dessas passagens, amado, ficaremos impressionados como Josué era fiel e comprometido com o reino do Senhor, com as coisas de Deus. E também como ele era comprometido em querer sempre estar ali, o braço forte do seu líder Moisés. E se você quer ser um bom líder, amado,
Deus me ensinou muito nessa palavra. Se você quer ser um bom líder, você primeiro precisa, amado, aprender a liderar a sua própria vida. Se você quer ser um bom líder, você primeiro precisa aprender, você precisa primeiro ser um discípulo do Senhor. Se você quer ser alguém na empresa onde você está, primeiro você precisa respeitar, entender e servir ao seu chefe. Primeiro você tem que aprender, amado, a ser um bom servo, um ótimo servo, uma pessoa obediente, justa. Logicamente, você vai servir as pessoas no seu serviço, você vai ter as suas tarefas, tudo conforme a palavra de Deus. Você não vai fazer nada que vá contra a vontade de Deus, mas você vai respeitar, honrar a vida do seu chefe, do dono da empresa, do diretor, do seu gestor, porque isso é bom. Por isso Deus fala: dai de César o que é de César e dai de Deus o que é de Deus. Amém. Sejamos exemplo. O rebelde, ele faz o quê? Ele vai contra as lideranças. Mas se nós formos como Josué, nós seremos pessoas íntegras. Nós ouvimos no culto passado os frutos do Espírito: longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio, amor, paz, alegria. Nós temos que ter esse controle, amado. Nós temos que ter esse conhecimento, e isso Josué tinha. Ninguém se torna um bom líder, amado, sem antes ter passado como um discípulo. Se você quer ser um bom líder, se você quer ser um bom líder na sua casa, se você quer ser um bom líder onde você está, você precisa se submeter à voz do Senhor. Você precisa usar as estratégias de Deus. Você não pode ser um crente rebelde, mas você tem que ser um abençoado, um crente que é um discípulo do Senhor, que honra a palavra de Deus, mesmo quando a palavra fere ali, amado, um ponto que você sabe que você precisa melhorar. Você fala: Senhor, eu sei, me incomoda, mas eu recebo, porque eu sei que é melhor para a minha vida. Em Salmo 68:6, Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Amados, só os rebeldes não viverão a promessa desse ano. Só os rebeldes, amado, não desfrutarão dos passos do Senhor. Ah, mas eu não quero liderar ninguém. Amado, não importa se você tem isso almejando de ser um líder, um gestor, de ter um cargo de liderança. Como eu disse aqui, as pessoas estão querendo muitas vezes liderar outras vidas e esquecem de liderar a própria vida. Quando você vai ver a vida da pessoa, ela está ali toda desgovernada, simplesmente desorganizada, porque a pessoa não consegue liderar a si própria. Nós não somos rebeldes, nós somos aqueles que querem viver em uma terra farta, em uma terra que prospera. Nós ouvimos aqui, uma terra de leite e mel, amado, que mana o melhor de Deus. Hoje entendemos que Deus, Ele nos tirou de um lugar de morte e nos colocou no lugar de vida. Nos deu um nome, família, honras e glórias, amado. E por isso precisamos viver uma vida de bons servos, para que possamos um dia ser bons líderes e governar as nossas vidas de forma correta, conforme a vontade do Senhor. Josué, ele tinha prazer, amado, em servir a Deus e a Moisés. E eu pergunto: você tem servido a Deus com alegria? Essa pergunta, amado, me fez refletir muito. Será que os filhos de Deus, aqueles que se dizem servos do Senhor, têm servido a Deus com alegria de verdade? Em Josué 1:1, e lemos também o 2 depois: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo. A terra eu dou aos filhos de Israel. Amém. Deus é quem dá as honras, amado, às nossas vidas. Amém. É Ele quem nos dá glórias, alegrias, vitórias. Josué foi preparado por anos. Nós vemos aqui, Josué começou novinho, 40 e poucos anos depois, quando ele chegou lá, estava com 80, amado.
E ele estava, o que ele falava? Eu estou pronto para a batalha, estou com o mesmo vigor do quando na minha juventude. Por quê, amado? Porque ele era tão temente ao Senhor que o Senhor o fortalecia. Hoje, nesse mundo caótico que vivemos, nós precisamos ser discipulados, precisamos de alguém que irá nos ensinar, que irá nos mostrar as verdades de Deus. Hoje nós temos aqui nossos bispos, nossos presbíteros, amado, pessoas usadas pelo Senhor, que nos ensinam, pessoas que Deus coloca como mestres, amado, do nosso tempo, para que possamos ensinar. Nós temos o nosso apóstolo, nós temos diversas pessoas, amado, na nossa igreja, com cargos eclesiásticos, ao qual o Senhor mesmo instruiu, que trazem palavras e são mestres ao qual nós temos que, amado, ter reverência, ter respeito. Mestres ao qual nós temos que sempre estar ali dispostos a ajudar. Agora, aquele, amado, que conhece a verdade, aquele que já conheceu a palavra de Deus, não pode andar em rebeldia, não pode andar, eu não quero, eu não vou fazer isso. O bispo falou uma palavra, a bispa, o presbítero falou uma palavra ali e não gostei. Eu acho que não é bem assim, amado. O que a palavra disse? Você que é rebelde viverá numa terra estéril. Uma terra estéril é uma terra que nada cresce, é uma terra morta, é uma terra onde não interessa o que você faça, você não vai ver nada crescer, nada ser feito. Precisamos estar próximos ao Senhor, precisamos ser pessoas que gostam, amado, de aprender, e principalmente como foi Josué. Josué gostava do quê? De ser liderado. Josué olhava Moisés, ele ficava feliz de ser liderado por Moisés. Ele olhava para Deus e falava: Senhor, você está guiando Moisés, eu estou sendo liderado por este homem de Deus. Quando nos colocamos debaixo, amado, de homens de Deus, a proteção para as nossas vidas, amado, vem da parte do Senhor, e o crescimento vem junto. Quando criamos, amado, algo, um vínculo da parte de Deus com Ele, sobre a sua palavra, quando começamos, amado, a buscar mais conhecimento, nós entendemos a importância de sermos discípulos, a importância de sermos servos. Josué estava seguro, amado, porque Josué sabia que a confiança dele estava aqui no Senhor. E aquela pessoa que Deus tinha colocado como líder, ele cria de todo o seu coração que era uma pessoa que só o Senhor Deus poderia colocar ali. Ele viu o potencial de Moisés, como Moisés era um exemplo. E eu queria colocar, amado, não sei se você está no telão, mas discípulo, ele quer dizer o quê? Ser seguidor integral de um mestre. Ser seguidor integral é o quê? De totalidade. Você se entrega para aquele propósito, você se entrega para fazer o melhor. Não é parcial, é integral, por inteiro, de fato e de verdade. E quando nós falamos, amado, de sermos discípulos do Senhor, nós temos que colocar em mente: será que estamos nos entregando integralmente ao Senhor, amado? Será que estamos ali integralmente com as nossas vidas nas mãos de Deus? Ou estamos segurando algo ainda conosco? Estamos ainda ali com dificuldade de lançar tudo nas mãos de Deus? Será que nós temos sido apenas seguidores? E agora vem aquilo que eu queria dizer: alunos ou verdadeiros discípulos? O que nós vemos hoje nas escolas, universidades, os alunos, eles chegam, eles aprendem, e muitos falam assim: essa aula eu não gosto. O que eles fazem? Vou faltar. Essa aula eu não vou. Hoje tem essa aula eu não gosto, vou faltar. Aí só vão na aula para conseguir o quê? A presença suficiente para passar na matéria. Estão indo só para buscar aquilo que eles precisam e depois vão embora. É isso que está aí fora, muitos alunos. É isso que está dentro das igrejas, muitos alunos, muitos seguidores. Você vai entender mais para frente por que eu coloquei essa comparação. Reflita sobre isso. Nós somos alunos, seguidores ou somos discípulos? Em João 6,66,
À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirai-vos? Amado, quantas pessoas falaram aos nossos bispos, e nós já vimos isso: nossa, estamos juntos, conte comigo, se precisar de mim, estamos lá, até vir uma palavra contrária, até vir um problema externo do mundo, e a pessoa pica a mula, como diz o ditado, e ir embora. Nós já vimos muito isso. E você acha que essa pessoa ela foi para uma terra fértil ou infértil? Estéril. Pessoas que, quando viram a dificuldade, não eram discípulos. Ali foi a prova que essas pessoas eram alunos, eram seguidores apenas. Em João 6:2, seguiam numerosa multidão, vai prestando atenção, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Amado, eles seguiam Jesus porque eles viam os sinais, as maravilhas que Deus fazia. Vamos ler o João 6:10. Disse Jesus: fazei o povo se assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queria. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Muitos estão seguindo Jesus, amado, pelos milagres que Ele pode conceder, pela comida, como era naquela época. Muitos estão ali por interesse, mas não pelo que Ele é. Jesus deixa claro isso no João 6:26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Muitos estão na igreja enquanto veem sinais, tem comida, e quando vem as tribulações, amado, eles abandonam os seus líderes. Eles não pensam duas vezes. Quando eu vi esse versículo, amado, quantas vezes eu já li esse versículo? Mas só o Senhor, para nos mostrar algo tão importante: vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Não são discípulos, meros seguidores, meros alunos, pessoas que não estão ali pelo que o Senhor é, mas pelo que podem ganhar. Em João 6:28, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha isso, amado. Presta atenção. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus estava ali, amado, ensinando. Jesus estava lançando a palavra. Imagina você ouvindo a palavra dos pés do nosso Deus. Porém, o povo estava interessado nas coisas materiais, não viram o verdadeiro propósito e os ensinamentos, amado. Um parênteses aqui para vocês. No livro de Apocalipse, fala que o povo judeu crerá apenas no final, mas nós já estaremos com ele. Por quê? Porque eles, nesse momento, dá para ver, amado, eles não viam que aquele já era o Messias.
Aquele já era o próprio Deus. E por isso, queriam que ele fizesse manifestações como tivesse acontecido na época de Moisés. Não era Moisés que estava fazendo, era Deus. Mas o povo judeu estava cego. Olha isso, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Amado, era um povo que não estava enxergando que Deus estava à frente deles, que o Messias já estava lá. E Deus fala que Ele olhou, vocês estão me seguindo, não pelo conhecimento, não pelos sinais, mas porque o que eu posso dar a vocês. Isso não é ser discípulo, isso é ser um aluno, isso é ser um mero seguidor. Ele estava falando ao povo, eu estou aqui para vocês crerem, aprenderem, seguirem os ensinamentos, e não pelo que eu posso dar. As pessoas hoje estão iguais nas igrejas, interessadas naquilo que Deus pode dar. As pessoas chegam assim, estou com um problema, vou à igreja. Estou com dívidas, vou à igreja. Estou passando por um problema, vou à igreja. Estou prestes a morrer, estou com câncer, uma malignidade, vou à igreja. Amado, você não pode vir à igreja pelo que você pode receber. Você tem que vir à igreja por amor a Cristo. Isso é o verdadeiro discipulado. Não o que você pode receber, o que você receberá será consequência da sua obediência como servo, e não pelo que você quer. As pessoas estão confundindo, amado. Deus não é um Papai Noel, Deus não é um presenteador, Ele não é para ficar dando presentinho. Ele já conquistou tudo para nós. Mas só quem recebe é aquele que é um verdadeiro discípulo do Senhor. Não estamos aqui para ouvir o que queremos, mas sim o que precisamos. Comece a entender isso, comece a refletir. Goste você ou não goste, Deus vai falar aquilo que Ele precisa dizer. Amém. E precisamos estar aqui, Amém. com o coração aberto, com a mente aberta para receber. Amém, Jesus. Porque isso é uma oportunidade de sermos melhores discípulos, de sermos realmente, amado, exemplo nesse mundo aí fora. Amém. Há pessoas que não vão à igreja porque já viram um crente que era aluno, era seguidor, mentia para si mesmo. A pessoa olhava e falava assim: a pessoa vai para a igreja, mas ela vai para a igreja para pedir as coisas. Isso é errado. Temos que sim abrir nossos lábios, clamar ao Senhor, mas temos que saber que é a vontade dEle que tem que prevalecer, amado. Amém. E que se nós estamos aqui, é porque nós viemos, porque estamos almejando algo além do material, algo que é eterno, amado, algo que levaremos para a eternidade, que é o que? O conhecimento da palavra. Amém. É isso que nós temos que vir, buscar o conhecimento, buscar estar perto daquele que nos criou, amado. Você já imaginou, amado, você está aqui perto daquele que o criou, Amém. do seu Criador, do seu Senhor. Em Filipenses 2,8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Olha, o Senhor nos ensinou, não quer ser servo. Ele se entregou, amado, à morte de cruz. Era a morte mais terrível naquela época, aonde as pessoas eram pregadas no madeiro, amado, e morriam ali, depois de serem torturadas. Eu não sei se você sabe, mas quando você é pregado, você sufoca, porque o próprio peso vai te puxando e vai espremendo. Pensa que morte terrível. E mesmo assim, Ele não titubeou. Ele foi obediente até o fim. E isso é um ensinamento para nós, para mim, para a sua vida, amado. Sejamos obedientes. Em Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, amado. Esse é o Jesus, esse é o Senhor das nossas vidas, amado. Quando Ele se humilhou, amado, veio naturalmente. Deus o exaltou. Amém. Amém. Quando nós vemos
aquele versículo, buscar em primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, amado, isso não é um jargão, isso não é uma frase bonita para você deixar a sua Bíblia aberta na tua casa, ou para você ficar repetindo, que nem papagaio para os outros. Isso aqui, essa frase, esse versículo, amado, está dizendo o quê? Seja fiel a Deus sem se preocupar com o que você vai receber e automaticamente será acrescentado sobre a tua vida. Se você for obediente, buscar o reino, fazer aquilo porque você ama o Senhor, automaticamente Ele te dará riquezas. Automaticamente. Não é à toa que a palavra fala que Deus dá o que nós pedimos e até mesmo aquilo que não pedimos. Em Filipenses 2,10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus, obediente, amado, foi exaltado. Deus nos ensina muito bem que nós só seremos exaltados, amado, nós só seremos abençoados, nós só seremos exemplo, nós só seremos bons discípulos quando servirmos a Deus de todo o coração, sem esperar algo em troca. O obediente, a obediência, amado, ela é um distintivo universal de um discípulo de Cristo. Se você é um discípulo, você é obediente. Nada mais. É impossível você ser obediente e não ser um bom discípulo. Vamos ao segundo ponto. Tem aí? Para avançar, precisamos ser pessoas de estratégia. Anote aí. Para avançar, precisamos ser pessoas de estratégia. Josué 1,10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: amado, se você não sabe aonde você quer chegar, nós já ouvimos muito isso aqui, qualquer lugar serve. Se você não tem uma estratégia de como fazer algo, você vai fazer de qualquer maneira. Josué tinha as estratégias de Deus: atravessar o Jordão, iniciar a conquista de Canaã. Ele tinha metas estabelecidas ao qual o Senhor colocou em seu coração. E com essa obediência, ele conquistou tudo aquilo conforme Deus falava. Todas as guerras, todas as lutas, ele vencia. Estratégias humanas, amado, não servem para nos levar a conquistar algo. Apenas estratégias de Deus. Você pode ser um mais estrategista, pode ser um general do exército. Se você não se pôr diante do Senhor, não seguir a vontade dEle, suas estratégias te levarão à derrota. Já digo para você, se você escreveu no projeto de vitória coisas que você quer e que não te levarão ao Senhor, que não servirá para a honra e glória de Deus, pode rasgar esse projeto, vir na Cristo Vivo, pegar outro e começar a escrever de volta. Amém. Porque mais obediente do que um servo que ouve a Deus é aquele que entende que muitas vezes os seus planos realmente não valem a pena ser seguidos, e rasga e inicia a vontade de Deus. Em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer, por isso nós temos que orar ao Senhor, pedir orientação, como realizar. Depois que fazendo isso, Ele dá o sim e o amém, e é realizado, segundo a sua boa vontade. A sua vontade é ruim? Não. Sua boa vontade. O Senhor promove em nós uma disposição para nós vivermos, amados, servirmos com estratégias boas, não estratégias humanas. Amém. Quem quer, amado, que ele faça a sua vontade, não vai avançar, não vai desfrutar, vai passar mais um ano e essa promessa que está ali não se cumprirá na vida dessa pessoa. Em Lucas 14:28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios de concluir? Quem, amado? Quem que é louco de começar uma obra e nem sequer calcular quanto vai gastar, o que vai comprar? E no 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que
virem, zombem dele. Sabe o que nós vemos aí fora, meu amado? Nós vemos crentes servindo de exemplo de bobo. Verdade. Um crente, a pessoa olhando e fala, nossa, como é bobo. Deus, como vou usar esse termo, mas é verdade. Há pessoas que não são discípulos do Senhor, amado, e que envergonham o nome de Cristo. Pessoas que falam que são, não, eu faço, eu aconteço. É igual Pedro, não, se chegar, pau, meta a facada. Faz tudo. Não é isso que Deus quer. Deus quer a obediência. Deus quer pessoas reverentes. O temor e o temor do Senhor tem que estar no seu coração, amado. Ele não é uma coisa fictícia. Você tem que entender que você serve ao Criador de onde você está pisando agora. O Criador do ar que você está respirando. Amém. O Criador, amado, do seu corpo, do seu cônjuge ao seu lado, do seu amigo, do seu pai, da sua mãe. Amado, você está servindo ao Deus que criou o universo. Aleluia. Isso são para poucos. Sejamos bons discípulos. Sejamos obedientes. Em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa é dos lábios do Senhor. O que isso nos indica? Nós podemos fazer planos, nós devemos sonhar, nós devemos colocar as coisas no papel, escrever, fazer estratégias. Mas a resposta vem de quem, amado? De Deus. De Deus. Por mais que possamos fazer planos, as coisas não acontecem como a gente quer, no tempo que a gente quer, como a gente sonha. Às vezes há sonhos que parecem ser direitos. Às vezes há sonhos que parecem ser bons. Mas às vezes só o Senhor conhece o porquê Ele não permitiu aquilo. E se somos obedientes, se somos como Josué, amado, se somos como Moisés ao Senhor, ao Deus de nossas vidas, Deus, amado, vou ter só um exemplo para você. Houve batalhas, e eu quero que você guarde essa palavra, que Josué, Deus fala para ele, dizima tudo, homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Se você não é um obediente, se você começa a pensar com racionalidade, você não tomaria essa atitude. Você fala, não, mas ali são vidas. O Senhor está errado. O Senhor não erra. Quando eu li, amado, e eu estava escrevendo essa palavra, eu fiquei pensando, precisa ser muito obediente para tomar certas decisões. Precisa confiar muito em Deus, ser realmente um discípulo, de fato, de verdade, para você não questionar, muitas vezes Deus falando, não é para fazer essa faculdade, mas esse emprego, eu vou ter tudo, eu vou ter mais tempo com a minha família, é um emprego onde eu vou ganhar mais, e Deus fala, não pega esse emprego. Mas como assim? Esse emprego está falando que eu vou ter mais tempo com a minha família, eu vou conseguir ir para a igreja, eu vou conseguir pagar as coisas para meus filhos. E Deus fala, não é isso. Você já pensou isso, amado? Você já pensou que há oportunidades que você fala assim, eu quero, e quando ela chega, Deus fala, eu sei que aos teus olhos parece algo incrível, maravilhoso, parece ser a saída, e até que é bom, mas não é o que eu tenho para você. Amém. Porque eu sei que quando você entrar nesse emprego, parece que vai ser tudo maravilhoso, mas com o passar do tempo, só eu sei o futuro. Amém. Você vai brigar com a sua esposa porque você vai chegar cansado, estressado, e aí vai começar a criar conflitos, e esses conflitos vão refletir nos teus filhos, e teus filhos vão achar que, poxa, a minha casa está uma bagunça, meus pais só brigam, e no final você vai se tornar um diretor dessa empresa, porém você vai estar sem esposa e sem filhos. Imagina,
Fica fácil, amado, quando eu estou falando aqui, você saber o futuro das decisões. Mas só Deus sabe todas as consequências das nossas decisões. Há coisas que parecem ser boas, mas lá na frente, e Deus enxerga tudo, amado, Ele sabe que essas coisas não são, e Ele sabe que essas coisas podem destruir um filho, e por Ele ser um pai, um mestre, um bom Senhor, Ele não permite, muitas vezes, certas coisas que aos nossos olhos são boas e prósperas, porque Ele sabe que isso nos levará a uma grande derrota. Em Provérbios 16:3, confia ao Senhor nas tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia as obras, amado. E os teus desígnios é o quê? Os planos, os caminhos serão estabelecidos. Se você chegar ao Senhor, Senhor, mostra-me o caminho, Ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar o caminho. O que eu devo fazer agora? Vai para a esquerda, você vai para a direita, vai para a direita, segue reto, não para. Mas Senhor, eu estou aqui parado, a ponte está quase arrebentando, eu estou vendo os fios estralando. Ele continua aí. Amado, são escolhas. Provérbios 16:25. Há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Em Tiago 4,13, atendei agora, vós o que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Aí, ó, o pessoal planejando, ó, que beleza. Amado, no livro de Tiago, tem alguma coisa errada aí? Você está vendo? Dizendo alguma coisa ruim? Ele falou alguma coisa ruim? Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Até profetizou, até falou, vamos lá, vamos fazer, vai dar certo. Uma pessoa crendo que tudo seria positivo, amado. E aí continua, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Olha a Deus, olha o Senhor Jesus, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devereis dizer, olha ali, amado, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amado, essa é a oração que você deve fazer ao Senhor. Talvez esteja pessoas falando, mas você está nesse lugar, esse lugar não é bom, mas você comprou isso você comprou, acho que foi loucura. Amado, se o Senhor quiser, é assim que você fala, não, mas você perdeu a oportunidade. Se o Senhor quiser, não, mas essa atitude aí, o médico falou que se fizer isso, você vai morrer. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amado, se o Senhor quiser, você fará exatamente como Ele ordena, e você será bem sucedido em toda boa obra, em nome de Jesus. Amado, é isso que nós temos que crer, é nessa palavra, essa oração. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amado, é isso. Isso é ser um servo obediente, isso é ser um discípulo de verdade. E no 16, agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é o quê? Amado, quando você é rebelde, quando você reclama, você fala, não, eu vou fazer isso porque é bom, se eu perder essa oportunidade, eu vou ficar mais um ano desempregado. Isso é o que você pensa que você vai ficar. Não, mas se eu não fizer isso agora, e vou perder a minha esposa, vou perder meu marido. Não, se eu não fizer isso agora, a pessoa está doente lá, uma pessoa da minha família está doente, ela vai acabar morrendo. Não, amado. Pensamentos malignos. Deixa, entrega nas mãos do Senhor. O Senhor já falou se o Senhor quiser, amado, Ele quer. Você acha que Ele quer o melhor para a sua vida? Amém. Ele quer. Creia,
100%. Creia 100%. Em Jeremias 33, 3, eu finalizo. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis. Amado, você quer que essa noite Deus quer anunciar, quer colocar um insight amanhã de manhã quando você acordar, algo novo que ainda você não provou e que muitas vezes pode ser totalmente contrário aos seus planos. Você está preparado para isso? Amém. Se você é um discípulo, diga amém. Amém. Amado, discípulos estão prontos para muitas vezes rasgar planos, rasgar projetos, talvez aos seus olhos, já vou dizer, talvez a mente humana, lançar anos de uma profissão no lixo, lançar anos de estudo fora. Talvez alguém esteja me ouvindo aí, recomeçar uma família, ou talvez perdoar um cônjuge de algo terrível. Não sei, eu não sei, mas se o Senhor quiser, Ele fará, amado. Amém. Esteja preparado, não só para ouvir o sim, mas esteja preparado para ouvir o não. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, amado, não só através de Deus, mas Deus usando os meus pais, Deus usando pessoas, amado, dessa igreja, muitos exemplos, é que o não pode salvar vidas, mais do que o sim. O não pode mudar a sua vida, mais do que o sim. E com certeza, meu amado, quando o discípulo ouve um não do Senhor, se alegre, porque Ele acabou de tirar você de uma lamação de lama e de talvez uma derrota eminente que poderia destruir a sua família e as pessoas em qual você ama. Creia, amado. Quando eu ouvi essa palavra, amado, eu entendi muitas coisas, amado, que o processo ele é necessário e que o Senhor não falha. E muitas vezes, amado, eu ouvi pessoas falarem para mim que fazer isso ou fazer aquilo era errado. Você está indo na igreja de novo, você faz isso. Eu já ouvi chefe falar porque eu dava dízimo na igreja, amado. Eu sou um discípulo do Senhor. Amém. E talvez eu seja humilhado pelas pessoas lá fora, mas eu seria honrado pelo Senhor o resto da minha vida e pela eternidade. Guarde isso no seu coração. Não importa o que falem, não importa o que aconteça, seja discípulo, aluno, todos podem ser. Seguir a Jesus, todos podem seguir, mas discípulos abraçam a causa. Você foi chamado para ver a graça de Deus, abraça essa causa. Você foi chamado para honrar, amado, o projeto que o Senhor colocou na sua mão, que é levar a palavra a toda criatura. Abraça essa causa. Deus colocou bispos aqui que precisam de vocês, em oração, em braço forte. Talvez, como humanos, muitas vezes nós temos faíscas, nós temos contradições, mas comece a olhar as coisas com um olhar cristão. Comece a ver as coisas conforme Deus quer que você veja, porque com certeza Deus o exaltará. E Deus falar, servo bom e fiel. Amado, sejamos discípulos. Tenhamos a vontade de ser discípulos, porque melhor, amado, é aprender nas mãos do Senhor do que, amado, afundar nesse mundo caótico. Que assim seja, porque assim disse o nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.